Olá, o TV Debate de hoje traz para discussão o cinema negro no Brasil. Falar de cinema negro é falar de uma forma muito efetiva sobre representatividade de uma parcela da população que, segundo o IBGE, é a maioria no nosso país com 51%. Mesmo assim, essa população não está refletida na tela do audiovisual brasileiro. Quais os caminhos a se percorrer para mudar isso? Para encontrar essa resposta, convidamos um time de cineastas. São eles: Joelzito Araújo, a Ailton Pinheiro, a Daiane Rosário e a Beatriz Vieira. Bem, começando por Joelzito. Joelzito, você acha que é necessário a gente mudar essa visão, descolonizar sobre a produção audiovisual, cinema negro no nosso país? A conclusão que eu chego ao olhar a história do cinema brasileiro, a história do cinema brasileiro ela é feita não só por cineastas brancos, por pesquisa nós sabemos que 90 e poucos por cento dos cineastas brasileiros são brancos, né? A extrema maioria são homens, né? E o número de cineastas negros é muito pequeno em relação, porque você tem também cineastas de outras etnias além. Tezuka Yamazaki, por exemplo, é de origem japonesa. Então, a primeira constatação é que nós temos no setor audiovisual, na indústria audiovisual, uma maior disparidade em termos de desigualdade racial no Brasil. É o segmento em que a desigualdade é mais profunda. Né? Segundo, aqueles que fazem os seus filmes, né? E o cinema é um pouco diferente da televisão, acho que o cinema ele é mais diverso, tem olhares diferentes, né? Mas uma característica do cinema brasileiro é a permanência de um olhar Gilberto Freiriano sobre a realidade. E eu tenho uma frase que eu tenho usado ultimamente, que eu acho que ajuda, que Gilberto Freire, no seu clássico, né, Casa Grande Senzala, que é, digamos, a grande leitura do Brasil, que iluminou várias gerações, inclusive as gerações atuais, ele fala assim: todo brasileiro traz na alma, no corpo, né, uma pinta ou um elemento negro e indígena. Ele continua dizendo algo assim: todo brasileiro teve na sua infância uma mucama negra, todo brasileiro iniciou sexualmente com a negra, com a índia, teve um amigo, moleque negro, etc. Mas o que é importante da gente perceber aqui, que o todo brasileiro é branco. Então, a leitura, né, que os cineastas brasileiros têm do Brasil é como se o Brasil fosse branco e como se os negros fossem uma minoria, né? Então, por isso que nós temos que descolonizar, né, a nossa formação intelectual, o nosso olhar, o olhar sobre o Brasil. É por isso que nós estamos tão acostumados, né, a essa esquizofrenia. Você sai na rua, todo mundo, a maior parte das pessoas não são brancas, né? Mas quando você olha a televisão, a telenovela, a apresentação de programas, etc., é uma supremacia do ariano, nem é do branco, é de pessoas de cabelos originalmente louros ou olhos azuis. O raro que você vê na rua vira a norma no cinema e na televisão. Então, do meu ponto de vista, nós temos aí uma enorme tarefa: A, para superar essa profunda desigualdade racial; B, para descolonizar o nosso olhar, né? E trazer para as telas da televisão, para as telas do cinema, um Brasil real, um Brasil bonito como ele é, o Brasil diverso, o Brasil de maioria negra, o Brasil que tem libaneses, o Brasil que tem coreanos, o Brasil que tem japoneses, o Brasil que tem europeus, desde o italiano até o alemão, né? Então, construir esse Brasil real nas telas, eu acho que é o grande desafio de todos nós. Não é só a contribuição que os negros podem dar, eu acho que todos nós. Certo. Começando agora voltando para as mulheres. Beatriz, Josito falou sobre a participação feminina ali, né? É um pouco mais difícil ainda ser mulher e fazer cinema. Como é que você avalia isso? Pegando o gancho da descolonização do olhar sobre o cinema nacional. Então, eu acredito que
Com certeza a gente ainda tem que avançar bastante, né? Mas uma outra coisa que é válido pontuar é que dentro desse meio cinematográfico, nós, mulheres negras, estamos protagonizando esse espaço, né? Então, do tipo, é importante ressaltar isso, que em meio às dificuldades, a gente ainda assim está produzindo bastante coisa, a gente está se juntando, está discutindo, está refletindo sobre como a gente consegue avançar, né? E permanecer também nesse meio, né? Porque a gente avança, mas também tem que ver como se permanece, né? Do tipo, além dessa tarefa de descolonizar nos próprios discursos, no que a gente leva nos nossos próprios filmes, a gente também tem uma outra tarefa que é também readaptar esse olhar a ver negros e negras na tela, né? Porque é um outro desafio, porque a gente está acostumado a ver tantas pessoas, né, brancas na tela, que quando a gente assiste um produto audiovisual que tem diversas pessoas negras, tem pessoas que ainda têm dificuldade de identificar que personagem é aquele, qual é o nome daquele personagem. Então, do tipo, a gente também tem essa outra tarefa, né, que é readequar o nosso olhar para, assim como a gente vê no nosso dia a dia, um país de maioria da população negra, a gente vê aquilo também na tela, né? Então, tipo, é outro desafio, né, que a gente, né, tem que, enfim, né, um percurso que a gente tem que galgar. Uhum. Tá certo. Daiane, ser mulher negra nordestina e fazer cinema, como é que está sendo isso para você? Então, acho que é um desafio, né? Como a Bia falou, é um desafio. Estamos protagonizando esse processo agora de construção por um novo olhar sobre produção cinematográfica. A Bahia ainda é um espaço ainda muito branco, né? O espaço do cinema negro na Bahia ainda é muito branco. E somos a maioria da população na Bahia também, no país e na Bahia, e ainda assim é um espaço muito branco. E eu acho que a nossa ótica enquanto mulheres nesse espaço, tentando desconstruir muita coisa que acontece, é ocupar mesmo. A gente ocupa os espaços, a gente traz novas narrativas, porque o cinema ele faz parte da construção do imaginário, né? E essa construção desse imaginário é o que fica. E o que é construído, o que foi construído durante muito tempo foi um imaginário branco, europeu, eurocêntrico. E a nossa função enquanto mulheres, enquanto cineastas negros, é desconstruir todos esses estereótipos que foram criados. Então, ser mulher não é fácil, né? A gente, como Bia falou, a gente está num processo de não só ocupar, mas permanecer, né? Uma dupla tarefa, né? De permanecer também. Porque permanecer não é fácil porque a gente ainda está, além de fazer filmes, a gente tem que disputar recursos para o fazer, né? E aí o fazer também é muito difícil, porque ainda tem a linguagem da dominação de projetos, de fazer várias outras coisas para conseguir acessar esse espaço, que ainda existe uma manipulação ainda muito por homens brancos e a gente está tentando ocupar esses espaços. Existe uma pesquisa que recentemente saiu sobre como o Josué falou, sobre quem domina o cinema brasileiro ainda são homens brancos, né? Mulheres ainda estão no processo de produção, roteiro, ainda como tarefas de manutenção desse espaço, e as mulheres negras ainda não aparecem nessa pesquisa, né? Apesar de estarmos ainda despontando com curtas-metragens, porque a pesquisa é mais uma base por longas, apesar de estarmos despontando com curta-metragem, né? Então, eu acho que é uma tarefa muito de trazer outras, de fortalecer o espaço para que outras possam acessar também. As meninas falaram muito aqui, Ailton, de unir, né, os esforços. Você acha que é por aí? As pessoas têm que se unir, o movimento tem que se unir para que tenha representatividade? Eu acho que a história, ela diz pra gente que a história negra, né? Ela diz que muitas das conquistas que nós tivemos hoje, elas só foram possíveis porque em algum momento as pessoas se juntaram, né? Se você for pensar historicamente falando do que a gente chama de cinema negro, no Brasil, o cinema negro nasce com uma perspectiva de luta e uma perspectiva coletiva, não individual. Isso é algo que não é do nosso DNA, né? A trajetória do nosso povo, ela sempre é uma trajetória de união e de buscar possibilidade para romper com o sistema que está colocado, que é um sistema que nos coloca à margem de tudo. Então, com certeza, a gente tem cada vez mais buscar esforços para, de forma coletiva,
ocupar esses lugares. A gente tem aqui a possibilidade de estar com o Joelzito, que é uma pessoa da velha, a gente poderia chamar da velha guarda do cinema negro, e construiu isso lá atrás junto com os Osmo, com tantos outros. E se você perceber, Joel sempre fala um pouco sobre isso, né? Hoje é um momento de efervescência onde a gente tem a possibilidade de outros atores. Antes eram poucos, muito poucos, né? E hoje você tem um momento onde você tem cineastas negros em todos os cantos do país, né? Você tem aí o Festival de Brasília, que mostrou a força, né, com Café com Canela, que é um filme que foi, inclusive, fez parte de um edital da TVE, um edital do Fundo Setorial chamado Edital 2-para-1, que a partir desse edital possibilitou fazer esse longa-metragem, e esse é um longa-metragem que está ganhando o mundo, né? Agora foi selecionado recentemente para participar do Encontro de Cinema Brasileiro em Rotterdam, né? Teve no Festival Brasília, teve no Panorama, e é um filme que fala daquilo que a gente tem brigado muito, né? É a possibilidade de mostrar o nosso olhar sobre a sociedade, sobre as nossas coisas. Então, cada vez mais, o espírito de coletivo, de se juntar para fazer, ele precisa estar na cerne da nossa caminhada. Então, se a gente não fizer dessa forma, a gente não vai conseguir, né? Muitos conseguiram chegar lá. Se você pensar, Joel fez um longa, né, lá Filhas do Vento, Jefferson fez Brother, mas a gente ainda sabe que essas estruturas, elas ainda permeiam o padrão eurocêntrico. E se você está sozinho, você acaba sendo, né, colocado de lado. Então a gente precisa... Não, conseguir financiamento para os meus filmes é uma luta árdua. É difícil, João, é muito difícil. Eu passo, por exemplo, eu estou agora, felizmente, conseguindo consolidar 2 novos projetos. Quer dizer, um documentário que eu espero lançar no primeiro semestre do ano que vem, que é o meu amigo Fela, sobre o Fela Kuti, a partir do olhar do seu biógrafo, que é o Carlos Muro, que inclusive mora aqui em Salvador, e o meu próximo longa de ficção. Agora, por exemplo, esses projetos nasceram 10 anos atrás. 10 anos atrás. Estão sendo viabilizados? Estão sendo viabilizados agora. O longa de ficção, que é o pai da Rita, eu captei só 60%. Eu ainda não captei, enfim. Eu ainda vou... E já não é um filme relativamente barato. Não é um BO, é um filme relativamente barato. E assim, olha, levantar dinheiro é uma tarefa árdua, porque você tem ainda esse preconceito, né, das grandes empresas, de não quererem ter suas marcas associadas, né, a um cinema negro. Enfim, essa coisa na Bahia vocês conhecem. No Carnaval, por exemplo, o Olodum e o Ilê, as dificuldades de patrocínio do Olodum e o Ilê. Quer dizer, quando você pensa em Carnaval da Bahia, qual a primeira coisa que você pensa na sua cabeça? É Olodum e Ilê, filhos de Gandhi. Né? Em todo mundo, né? Todo mundo. No mundo. Quando se pensa na Bahia... São os blocos afro. O que acontece que essas empresas não querem associar seus nomes a Ilê? Existe uma marca mais gostosa e mais perene, mais consolidada do que o Ilê e o Olodum, né? Quer dizer, se eu fosse um empresário de uma grande, enfim, trabalhando ou cerveja ou qualquer coisa, eu ia querer associar e dizer, não, pensei em Ilê, pensei em marca tal. Mas não, sabe, é uma espécie de viseira, por isso que para a gente acaba sendo muito mais árduo. Joel toca, por exemplo, num tema que eu acho que são duas coisas. A gente está falando de audiovisual negro, né? O cinema tem esse caminho. E para a televisão é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque para a televisão você precisa estar muito bem colocado para se apresentar para um canal. Você precisa agregar um currículo e uma estrutura e uma capacidade de entrega que muitas das nossas empresas elas não têm. Porque se você for olhar e fazer um mapeamento hoje dentro do cenário brasileiro de empresas de pessoas negras, são muito poucas. Porque hoje a gente tem um surgimento de cineastas negros, mas empresas é um outro gargalo, e aí, para acessar os recursos do Fundo Setorial, você precisa estar muito bem constituído como uma pessoa jurídica. Então, aí a dificuldade ela é maior ainda. Os canais eles têm um padrão pré-determinado de grade de programação que não cabe
determinadas discussões, porque ele tem um perfil, né, já ali muito bem estabelecido. Então, romper essa barreira aí é um outro gargalo que a gente ainda está um pouco distante. Eu me lembro, 2 anos atrás, nós estávamos no Rio Contact Market, foi o primeiro momento onde se falou dessa questão do negro para esse cenário de televisão. E nesse ano, isso só foi possível porque teve uma onda demandada a nível internacional da coisa do Oscar, com Moonlight, com uma série de outras coisas, que foi impossível com que fizesse com que não se tocasse nesse tema. Então, hoje, nós vivemos um momento onde não dá mais para não falar sobre esse tema e não querer que esse tema esteja dentro das discussões dentro da tela. O TV Debate de hoje discute o cinema negro. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o TV Debate, que discute sobre o cinema negro no Brasil. Pegando o gancho aqui do Ailton, Joel, você acha que a internet, de alguma forma, ela contribui, tem contribuído para a divulgação das produções audiovisuais voltadas à temática negra? Como é que você vê esse movimento nos últimos anos? Eu acho que muito. Eu acho que a internet está renovando, né? Tanto pequenas pílulas nas mídias sociais, né, quanto curtas, né, ou médias-metragens, que você pode acessar ou pelo YouTube, ou pelo Vimeo, ou por aí afora. A nova geração, é óbvio que ela já está vendo muito mais filmes e séries na internet, né, do que na televisão aberta, né? Então, isso obriga a televisão aberta a se reciclar. E também quebra os paradigmas brasileiros, porque o nosso paradigma de discutir, quando toda vez você coloca racismo, coloca tudo cheio de dedo, sabe, e sempre preocupado com branco, etc. O que você vai ver hoje nas séries, né, nesses canais, é uma postura muito mais aberta, muito mais frontal desse tipo de debate. Então, acho que você tem uma nova geração que está sendo formada longe dos parâmetros da TV aberta, né? E isso tem também, né, se associado a um outro fenômeno que eu acho fantástico, que é o fenômeno dos jovens que entraram na universidade com cotas, né? Então, você tem uma enorme geração hoje. O que significa cota? Só para a gente pensar o que aconteceu com esse país. As cotas começaram em 2003 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 10 anos depois, né, as universidades que adotaram cotas, né, triplicou o número de estudantes negros que tinham. De 2013 a 2015, 150 mil estudantes negros entraram na Universidade Brasileira com cotas. E nós não temos dos dados da ProUni, do que nas universidades privadas, os estudantes que conseguiram o ProUni entraram também. Então, você tem hoje um mercado de trabalho já mudado no país, né? Então, nós estamos vendo aqui essa nova geração, uma geração já em um outro patamar, uma geração que fez ou comunicação, ou que fez história, ou que fez, enfim, vários cursos, né? E que hoje já estão na sociedade dizendo, não, nós queremos nosso lugar no mercado de trabalho, nós queremos mudar a nossa imagem na televisão e por aí afora, né? E é esse grupo que começa a criar tendências de dizer, olha, já que a televisão não nos atende, vamos procurar na internet. Sim. Tá? E as grandes redes... Tem coisas que são verdadeiros fenômenos. São fenômenos, né? E as grandes redes sabem disso. As grandes redes sabem que se não atender, né, esse novo olhar e a incorporação do negro, né, assim como os Estados Unidos fez, com uma renovação do Oscar e por aí fora, né, elas vão perder o futuro. Porque a população que está vendo a televisão aberta está envelhecendo. E a nova geração está abandonando a TV aberta. Então, o que vai acontecer com a TV aberta daqui 10, 15 anos? Está entendendo? Então, se a TV aberta no Brasil não se renovar, bau-bau, como a gente dizia na infância. Eu sou dessa geração que entrou na universidade através das cotas e quando eu fui fazer o curso de cinema, eu
tinha várias problemáticas porque eu não via uma referência. Eu tinha um professor negro que foi Mohamed Bamba, que não está mais aqui, já faleceu, e que foi uma pessoa que me deu uma referência, me deu um norte para entender, conseguir me reconhecer naquele espaço que até então me encontrar, porque eu não conseguia me encontrar. As referências de cinema que eu tinha eram sempre europeias e tal, e eu tentava essa busca por representatividade. Todos os filmes que a gente estudava, fazia análise, eram sempre filmes com protagonistas brancos, dirigidos por brancos, e essa busca entender, me entender como negra, me entender como cineasta negra, entender que ser cineasta negra também é afirmação, né? Foi a partir de um professor que conseguiu me dar esse norte, me despertar enquanto a isso, porque a gente ainda tem, dentro da universidade, esse olhar, né? Essa falta de empatia, entender que existe a subjetividade dos estudantes e que a gente precisa atender essa subjetividade e no cinema como geral. Então, assim, são mazelas sociais, não é só o cinema. Eu acho que é uma estrutura no geral que, se ela não mudar, compreender que, assim, se vocês não vão me representar, a gente vai fazer a representação, né? Então, quando ele fala da internet, quando eu buscava essas referências de cineastas negros e conheci Joelzito também através da internet, pesquisando Adélia Sampaio, vários cineastas que já estavam lá, que já vinham travando essa luta, esse caminho para que a gente pudesse estar aqui hoje aqui falando sobre cineasta negra, eu me colocasse como cineasta negra, foi tortuoso, porque, né, essa busca, e entender que a internet ela possibilitou isso, a conhecer, a ver filmes, a conhecer conteúdos, conhecer pessoas. Então existe esse papel, né? E aí a indústria agora vem e fala, não, eles consomem, então vamos, né? Mas ainda existe esse olhar nosso que é ocupar sem se confundir e não achar que porque eles estão oferecendo, né? Então existe essa demanda, que existe uma demanda da população negra. A gente está lotando salas de cinema, né? E quando a Ailton fala sobre essa demanda, e essa demanda reflete agora nos festivais, que teve vários filmes no Panorama, em Brasília, vários filmes com cineastas negros, com temáticas negras, né? Cinema negro de verdade feito nesses espaços. E a gente vê que muda o quadro, né? Muda a característica. Você está num festival, você acompanha o festival aqui na Bahia durante muito tempo, que você só via pessoas brancas até circulando nos espaços, dentro das salas, exibindo seus filmes. E quando você chega esse ano na edição, é completamente preto das pessoas, os espectadores, a quem estava lá, os diretores. Então é valoroso saber que essa luta de quem veio antes e da gente que está somando agora está tendo resultado, né? Você falou de universidade, do meio acadêmico. O Joel também falou, começando por Beatriz e depois Ailton, como é que vocês avaliam o impacto, né, do curso aí de audiovisual e cinema da UFRB aí para o nosso audiovisual, para o cinema baiano? Então, primeiramente eu sou bem feliz, né, de ter concluído o curso de cinema na UFRB. Entrei através das cotas também, como o Joelzito falou aqui. E eu acredito que o curso de cinema, ele está num lugar que é um palco da resistência negra, né? Um lugar que tem bastante história e as nossas heranças. E eu acredito que ele está num lugar que, como o cinema é um reflexo, sim, da sociedade também, eu acho que é muito interessante lá se produzir audiovisual, porque a gente, enfim, né, vê uma população majoritariamente toda negra lá, e a gente está num lugar que é importante a gente refletir sobre as nossas histórias, sobre as histórias que a gente coloca na tela, e queira ou não queira, isso acaba mudando um pouco do nosso audiovisual como um todo, né, na Bahia. Eu venho de uma geração dentro da faculdade em que até hoje a gente não tem professores nem professoras negras dentro do curso, e aí eu venho de uma geração que éramos os gatos pingados do curso e que a gente estava ali dizendo, ué, não tem filme com gente negra para a gente estudar, para a gente se ver, para poder a gente construir a narrativa, pensar a estética, porque tudo isso difere, né, do tipo, então a gente vem de uma geração que a gente, enfim, né, batalhou bastante para poder também mudar um pouco essa cara do nosso curso, para que também mudasse não só o curso, mas que mudasse as nossas próprias obras, né, que partem dentro do curso, que está ali em Cachoeira. Tem filmes que tem personagens negros, que tem temática negra, mas não é cinema negro, né? É uma coisa que tem que ser pontuada, porque às vezes são personagens que não têm complexidade nenhuma, sabe? Que não é desenvolvido e que a gente está lá como plano de fundo para uma narrativa que nada tem a ver. O curso deve ter uns 10 anos, eu acho.
e você não tem nenhum professor negro. 8 anos? 8 anos, né? 8 anos, você não tem nenhum professor negro ali dentro do curso. Nesses 8 anos, eu acompanhei parte dele. Agora, nessa efervescência do momento atual do cinema negro, que, inclusive, esses cineastas negros também que são egressos do curso estão tendo possibilidade de chegar nos lugares. Você tem um festival lá que é feito em Cachoeira e que, se você for olhar os outros anos, como Daiane trouxe sobre o Panorama, sobre qualquer outro festival, você não tinha essa cara negra, mesmo numa cidade de maioria negra. Então, o momento que nós vivenciamos agora não permite mais que esses espaços neguem qualquer tipo de produção, porque antes o que era colocado, não, as produções que vocês fazem, elas são amadoras, elas são com falta de qualidade técnica, e para o branco ele poderia ter tudo isso e era linguagem. Para a gente amadorismo. É amadorismo. E aí agora nesse momento que é um momento onde como o Joel trouxe, né, um momento que a gente vive no país é um momento de muita discussão política e que não dá para negar mais a ausência das nossas imagens dentro e por detrás das telas. Sim. Então, mesmo o UFRB teve que começar a se renovar e cada vez mais vai ter que começar a se renovar porque nós somos maioria. Sim. E uma maioria ela não pode ficar fora dos espaços, ela não pode ficar fora da universidade, ela não pode ficar fora das telas, ela não pode ficar fora por detrás das telas. Então, eu acho que é um momento bem importante para a gente, mas a gente não pode ficar também achando que é suficiente, né? Isso é suficiente. Não isso é muito insuficiente. Está aquém, pode negar. Está muito aquém daquilo que é a necessidade que nós temos. Se você for pensar, o que está colocado é a nossa disputa não só por narrativa, mas pelo poder financeiro e econômico. Porque o audiovisual no país, mesmo num momento de crise, é a indústria que ainda se mantém muito efervescente e assim gerando emprego, gerando uma série de coisas. E quem é que está acessando esses recursos? Se você for pegar, existem dados no sistema da Ancine e no Ocas. Se você for pegar, as grandes produtoras que têm pegado esses recursos e quem está por detrás dessas grandes produtoras? São pessoas brancas. Não são pessoas que se parecem com a gente. Porque até para acessar esses recursos aquilo que Joel trazia, né? Joel é uma pessoa que já tem uma trajetória. Se ele tem dificuldade, imagina nós que estamos chegando agora. Né? Então, os desafios que estão colocados para a gente, eles são enormes, porque nós não estamos falando só de disputa de narrativa, nós estamos falando de disputa de poder, disputa de dinheiro, e a população branca desse país não vai abrir mão do seu lugar de privilégio. Sim. Você falou de política, queria saber de Joel, como é que você avalia esse momento em política? O cinema, de algum modo, está ameaçado, ou você acha que ainda não mexeram no audiovisual brasileiro? Como é que você está acompanhando? Eu tenho certeza que você está acompanhando isso de perto, Joel. Nós temos uma grande conquista que é a Ancine, a existência da Ancine, da Agência Nacional de Cinema, e do Fundo Setorial. Né? Quer dizer, nós não fomos ainda muito atingidos pela crise por conta desse fundo. Né? Inclusive, para aquelas pessoas em casa, fala assim, hoje tem uma campanha de direita que diz assim, não, porque vocês vivem da Lei Rouanet, vocês não sei o quê. Não. A Agência Nacional de Cinema, o Fundo Setorial do Audiovisual, ele é um fundo constituído com recursos pagos por nós, realizadores. Quer dizer, é o recurso que toda vez que eu vendo um filme para televisão, eu vou lá, pago uma taxa para esse fundo. Né? As agências de publicidade também, quando colocam uma publicidade no ar, pagam uma taxa por esse fundo. Enfim, todos aqueles que na cadeia lucram de alguma forma com o audiovisual, uma companhia telefônica, por estar lucrando por exibir vídeos no YouTube, ele tem que pagar o fundo, tá vendo? Então, não é um dinheiro que sai, que deveria ir para a saúde ou ir para a educação, não é um fundo, ele é um fundo muito grande. Pré-estabelecido. Ele é um fundo pré-estabelecido, é um fundo de mais de R$1 bilhão.
Então, mesmo que eles tenham sido contingenciados, não só por esse governo, pelos governos anteriores também. Eu não gosto desse governo, mas nós temos que ser justos, né? E que só cerca de 30% desse dinheiro seja utilizado, mas é um volume de dinheiro que faz com que muita coisa esteja acontecendo, inclusive nas TVs públicas, né? Os editais das TVs públicas que permitem que uma produção independente possa emergir na TV pública. O que pode ser feito, o que está sendo feito para que o cinema negro ajude a combater o preconceito, a melhorar a autoestima do povo negro, a que as pessoas se vejam, né, a questão da representatividade? Então, a gente ainda tem demandas que são urgentes, né? Demandas que Joelzito já abordava no filme dele, demandas que outras pessoas já colocavam e que a gente ainda está pautando agora, porque são demandas que ainda são urgentes para a população negra, porque a gente ainda não somos maioria, né, nesses espaços, nas telas, por trás das telas, como a Ailton falou. E a gente ainda está falando sobre genocídio, a gente ainda está falando sobre o racismo, a gente está falando sobre outras questões, essas questões que ainda são urgentes. Mas a gente também quer pautar sobre as nossas complexidades, sobre o amor, sobre outras coisas que a população negra também tem, tanto quanto o branco, mas que essas demandas urgentes, elas são colocadas ainda porque a gente não tem espaço para estar pautando ainda, né, essas outras coisas. Então, assim, fazer cinema negro hoje é muito importante porque a gente está ocupando esses espaços onde são majoritariamente brancos e que antigamente a gente estava por trás, estava quem, como eu havia falado, personagens sem complexidades, e é uma forma de ressignificar mesmo, quebrar estereótipos. Então, eu acho que Se me permite te complementar, Daiane. Veja bem, a mídia no Brasil não é de agora, é desde o passado. Ela desracializou o Brasil. Quando eu digo desracializou, eu não estou dizendo que ela resolveu o problema racial. Ela botou debaixo do tapete. Desracializar significa botar o problema debaixo do tapete, né? Então, falar sobre a questão negra não é falar só sobre o racismo direto que uma pessoa pode sofrer na rua, ser chamada de macaco, de urubu, sei lá o quê, né? Falar sobre racismo e falar sobre a questão racial é quando você faz um documentário sobre educação no Brasil e mostra o porquê da evasão escolar acontecer muito mais com um garoto negro do que com um garoto branco, porque ele não é absorvido, ele não é recebido de braços abertos na escola. O tempo inteiro ele sofre bullying, o professor não trata ele do mesmo jeito carinhoso que como trata outra criança. Então, desvelar, né, essas várias formas em que o racismo e que essa escravidão que nós ainda não superamos, essa herança da escravidão que nós não superamos, acontece no nosso dia a dia, tá? Que eu acho que é o nosso papel de ajudar o país a entender. E ajudar, inclusive, essa criança negra, sabe? A desenvolver a autoestima dela. E ajudar o pai dela a entender, e a mãe dela também entender, que o filho dele não quer ir para a escola porque alguma coisa está acontecendo lá que o filho dele não se sente bem naquela escola. Tá? Quer dizer, e você vai fazer isso através do documentário, você vai fazer isso através da ficção, porque você pode criar um personagem de uma família, inclusive de uma família negra, que está bem estabelecido que quer que o filho eduque, e o filho não quer ir para a escola, e ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo naquela escola. Então, é isso que significa a nossa contribuição, né? De entender a complexidade do real e de mostrar como que o racismo afeta o nosso dia a dia. Como que essa criança, em um determinado momento, né, que ela não foi aceita pela escola, ela não foi acolhida pela escola, e ela também vai perceber que no mercado de trabalho vai oferecer para ela os piores trabalhos, né? Como que ele olha para o narcotráfico e fala, eu não quero saber disso, eu quero ir para lá, que ali eu vou ganhar grana, ali eu vou ter o celular de último tipo, né? Ali, enfim, eu vou ter o carrão. Né? Quer dizer, esse é o nosso papel, essa é a nossa contribuição. Bem, o TVE Debate de hoje está discutindo o cinema negro. Daqui a pouquinho a gente volta com esse tema.
Estamos de volta com o terceiro bloco do TVE Debate, que hoje discute sobre a produção artística audiovisual e a estética negra no país. Eu queria saber, começando por Beatriz, como você avalia aí a participação do poder público, o incentivo que o poder público tem dado às produções audiovisuais negras, o cinema negro? Então, o que a gente tem avaliado é que, enfim, a gente conseguiu um pouquinho, né? Mas que esse pouquinho, ele não é suficiente, assim, sabe? Esse pouquinho, ele não consegue atingir um terço da quantidade de realizadores negros e negras que nós temos, né? Então, ocorre que muita gente ainda aí está fazendo filme sem nenhuma verba, como a gente fala, né, na raça, mas ao mesmo tempo a gente precisa sobreviver de cinema. Se a gente faz cinema é porque a gente acredita no cinema como uma ferramenta de transformação, como um meio mesmo de trabalho, né? Então, a gente precisa conquistar mais políticas que seja voltada para o audiovisual, que seja não só leis de incentivo à produção, mas também que se tenha algo destinado à distribuição, né? Porque também é uma outra mazela, né? Dentro dessa cadeia que é o audiovisual. Então, a gente precisa conquistar mais coisas, porque as coisas que são nos dadas não é suficiente, sabe? Do tipo, é o mínimo do mínimo. Então, precisa se pensar numa democratização mesmo, né, das políticas de, enfim, né, de incentivo à produção audiovisual, assim, como que eu avalio. Em 2012 foi lançado o primeiro edital, que foi o curta afirmativo. Eu ganhei esse edital. Foi um edital muito difícil porque a gente teve o embargamento desse edital, né? Foi um edital que premiou 30 curta-metragens de produtores e cineastas negros no país todo. Depois disso, a gente teve o segundo curta afirmativo e o longa afirmativo. Tem um longa afirmativo que premiou três cineastas, eu não sei se já receberam, mas está parado. O MINC lançou editais agora e não renovou essa política afirmativa que tinha começado lá atrás. Dentro do cenário da Ancine, você tem ainda algumas atitudes muito tímidas, né? Que não têm sido dadas, né? Têm sido conquistadas e com muita dificuldade, né? Por um grupo de cineastas, pessoas que estão aí fazendo esse diálogo com a Agência Nacional do Cinema, né? Para incluir pessoas nas comissões. Recentemente, no IRDEB, a gente teve uma conquista aqui, uma associação local, que é a APC, fez a indicação para o IRDEB de ter uma comissão que levasse em conta a paridade de gênero e pessoas negras, né? Inclusive, Joel é uma dessas pessoas que está nessa comissão, Viviane Ferreira. Né? Mas, mesmo assim, isso ainda está muito aquém disso que Bia estava dizendo, né? Da nossa necessidade. Se você for pegar no panorama dos editais que são... que saem no Fundo Setorial do Audiovisual, e for fazer um levantamento, você vai ver muito poucas pessoas. Né? É muito difícil ainda, se a gente não tiver um processo de ação afirmativa dentro desses espaços, fazer com que as pessoas negras acessem essas políticas. Né? Então, eu acho que, em relação a esse tema, o poder público ele ainda está muito tímido. A gente tem feito uma pressão forte para que isso cada vez mais se amplie e não dá mais para a gente ficar da forma como está. Se a gente é maioria, a gente também precisa cada vez mais buscar mecanismos para que essa maioria acesse essas fontes de financiamento. Só que eu acho que é o papel do Estado e o papel dos governos, se ele quer enfrentar essa realidade que eu repito. O segmento audiovisual é o segmento mais discriminatório na sociedade brasileira. Se você considerar o número de cineastas que lançaram filmes, o número de profissionais que estão trabalhando nas televisões, nas agências de publicidade, tudo isso você vai ver como que ele é profundamente discriminatório. Então, quando eu penso no papel do Estado, né, eu penso que o Estado tem a responsabilidade de superar essa profunda desigualdade. E aí, então ele tem que ser criativo também nisso. Né? Por exemplo,
as publicidades, né, em todos os governos, sejam estaduais, municipais, etc., etc., tem que ter negro na frente, tem que ter negro atrás das câmeras. Uma atitude como essa, né, vai viabilizar muito mais profissionais, porque essa juventude que está entrando nas escolas de cinema, ela não está entrando na escola de cinema só para fazer um curta, um médio e depois fazer um longa. Ela está entrando, e existem tantas escolas de cinema hoje no Brasil e no mundo, porque a indústria audiovisual ela é indústria contemporânea, ela é indústria necessária, ela é uma grande indústria audiovisual, né? A produção de conteúdos para a internet, para celular, né, para as telas de TV, sabe, para tudo isso, isso é uma grande indústria. Agora, essas pessoas têm que ser absorvidas depois profissionalmente. E cabe ao Estado ter políticas que facilitem isso. No momento que o Estado fala, olha, não admito que as publicidades feitas para o governo ou para as empresas estatais, né, não tenha negro como personagem, e eu não admito que por trás também não tenha negros, ele está dinamizando, sabe, o mercado de uma forma incrível, está assegurando que essas pessoas que entraram nas escolas, que já formaram como a Bia, né, como a Daiane, né, como a Ailton, né, que eles passem a ser profissionais do mercado, profissionais regulares do mercado. Quer dizer, eu não estou aqui só preocupado, quer dizer, no edital, de assegurar que a Bia faça o seu próximo filme, não. Eu estou preocupado que a Bia, amanhã, quando eu voltar aqui na TV, ela seja uma das diretoras, né? Que a Ailton esteja na cúpula da... Quer dizer, eu não estou privilegiando um em relação ao outro, não. Sim. Mas que a Ailton, ou a Daiane, ou enfim, ou a Bia, né, sejam parte do staff de direção, né, de uma empresa pública. Então, quer dizer, eu só queria ampliar um pouco, né, essa ideia do que é política pública. Eu acho que a política pública, se você quer superar uma profunda desigualdade, um profundo racismo, bem, a primeira coisa você tem que admitir que tem. E eu tenho todos os dados para comprovar isso. Ninguém nunca me contestou em nenhum dos debates que eu fui. Tá? E eu tenho sido chamado, inclusive, para as redes mais poderosas, para debater internamente. Ninguém contesta. Se nós admitimos que exista esse profundo desigualdade, né, o Estado tem que ser criativo, né, para fazer isso. Daiane, quais são as referências de grandes filmes, ou as suas referências, na verdade, feitos por diretores negros brasileiros? Então, nessa minha busca, assim, por cineastas, porque, assim, quando eu me coloco, né, como cineasta negra, eu sempre estou tentando levantar a bandeira das mulheres, porque ainda somos em minoria nesse espaço também, né, mulheres negras. Então, assim, a Adélia, para mim, eu acho que é uma cineasta, Adélia Sampaio, uma cineasta, uma referência, né, a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem. E agora a gente tem Glenda, né, que é a segunda mulher negra. Então, do tempo de Adélia até Glenda, né, a gente só tem 2 longas, né. Começando por você, Beatriz, o que vocês estão fazendo nesse momento? Como é que está aí a atividade de vocês como cineastas? Então, agora eu estou circulando com Em Busca de Lélia, né? E em paralelo a isso, produzindo algumas coisas. Recentemente estava produzindo o filme da Adélia Sampaio, que é um curta que ela vai lançar daqui a um tempinho. Mas, enfim, né, pensando mesmo e trabalhando no próximo filme, né? E aquela coisa que Joel falou, né? A gente termina o curso, mas a gente quer sobreviver e viver, não só sobreviver, mas viver daquilo que a gente acredita, que a gente faz com tanto afeto nesse processo, assim, nesse momento agora. Eu venho trabalhando, né, no roteiro, para produzir agora uma ficção, né, que eu saí do documentário, para poder agora entrar na ficção, né, que a gente sabe que é um pouquinho diferente. Ano passado eu terminei, estava na produção do filme Revolta dos Búzios, e depois desse ano agora eu estava na produção de um filme que a gente ainda está em processo ainda de produção, que é Uma Aldeia, Uma Mulher. Uma Mulher, Uma Aldeia, e Travessias Negras, que foi a série documental que a gente lançou agora, que foi exibida na TVE, né, com uma série de 5 episódios, que também foi financiamento pela Ancine, que a gente ainda jogando aí pelo mundo. Principalmente agora a gente está com a agenda, né, onde Travessias está sendo exibida, para a gente pautar e falar sobre cotas raciais também. Bacana. Ailton?
eu tenho uma produtora e também trabalho numa produtora grande aqui em Salvador. E eu estou agora finalizando o roteiro do meu longa. E recentemente eu tive 2 notícias muito boas. Assim, eu também, além de ser cineasta, sou produtor executivo. Eu aprovei um projeto no edital da TV Cultura, né, uma série de ficção, que em 2018 a gente vai produzir com a TV Cultura. Não é da minha empresa, é da empresa onde eu trabalho, mas eu sou produtor executivo da série, uma série de ficção live action. Foram 2 empresas do Norte e Nordeste, né, que foram selecionadas nesse edital. Foi um edital muito competitivo, porque foram 700 projetos e sobraram 18 do país todo. Da Bahia foi a gente, a Mandacaru, lá onde eu trabalho, que eu sou produtor executivo, e a Malagueta. Então foram 2 projetos. E vou produzir agora também um telefilme, que é fruto de um edital 2-para-1, entre a Ancine e a Secretaria de Cultura, né, que eu também sou produtor executivo. Então eu estou envolvido um pouco nesses projetos, nesse momento, e preparando o terreno para o meu longa. Tem alguns curtas que também eu devo lançar agora no início do ano. Então é isso, estou um pouco nesse... Eu fiquei meio dividido nessa carreira de diretor e produtor executivo, né? Fiz esse investimento na produção executiva, mas tive essas vitórias aí. Mas não é uma divisão, é uma complementação. Você tem que ver como uma complementação. E isso é muito rico. E você, Joãozito? Conta pra gente. Pois é, nesse momento eu estou finalizando o meu próximo longa, que é um longa documentário sobre o Fela Kuti, chama Meu Amigo Fela, que é a história política do Fela Kuti, contada a partir do seu biógrafo, que é o Carlos Muro, que mora aqui em Salvador, que a gente vai lançar o ano que vem. Eu estou na fase na verdade, o filme está praticamente finalizado. Eu estou na fase de negociação de direitos, que é muitos direitos, as músicas do Fela Kuti com a família, que eu já negociei com a família, mas são também 33 minutos de imagens, todos de arquivos internacionais, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Nigéria. É um projeto internacional. Bem, o TV Debate está chegando ao fim. Quero pedir a cada um de vocês, começando por Beatriz, que façam as suas considerações finais, por favor. Então, o que eu queria dizer primeiramente é que as pessoas possam assistir mais filmes brasileiros, filmes produzidos por realizadores e realizadoras negras, porque isso é importante, né, que filme ele tem que ser visto. E a outra coisa é que, é como eu sempre falo, né, no cinema a gente precisa estar sempre junto, como a Adélia Sampaio sempre ressalta, né, do tipo, tá nessa ideia de ajuntamento, porque a gente sempre precisa um do outro, né, um da outra, e sem essa união não há tanto fortalecimento. Agradecer essa rede de mulheres, né, esse acolhimento que a gente recebe, da gente estar sempre se ajudando para produzir, né, vendo nossos filmes, estando nos debates, participando. Eu acho que esse fortalecimento, inclusive, não só assistir, mas estar na sala para prestigiar os filmes dos outros, aos que vieram antes de mim, né, a Joelzito, a Adélia, tantos outros, Antônio Olavo, que é uma referência para mim, com quem eu trabalho. Então, é isso, né, agradecer, porque essas pessoas possibilitaram que a gente esteja aqui hoje discutindo sobre cinema negro, pautando as nossas subjetividades. Ailton, suas considerações? Eu acho que falar desse debate, né, trazer esse debate é um debate que precisa realmente estar vivo em todos os lugares, né? E ele precisa chegar não só precisa chegar nas pessoas, né, nas pessoas que estão em casa, no senso, o que a gente chamaria de senso comum. Porque falar de cinema negro é falar que a gente está fazendo, está contando as nossas histórias, está trazendo à tona as nossas visões de mundo, a nossa perspectiva. Então, cada vez mais isso precisa chegar nas pessoas. E nós temos muitos desafios. E esses desafios eles só podem ser superados se a gente, de alguma forma, a gente não precisa ser igual, porque não é porque nós somos negros que vamos ter que ser iguais, mas a gente precisa ter algum tipo de unidade para vencer esse padrão que a supremacia branca coloca para a gente, nesse padrão eurocêntrico, e para que a gente possa, de fato, se tornar essa democracia que dizem que a gente é, né? A gente ainda está muito longe de ser essa democracia racial, dentro das telas e fora delas. Então, eu acho que trazer esse debate, e esse debate
se fortalecer em todos os lugares significa começar a trazer a cara do povo brasileiro, né? Mostrar qual é a cara realmente do povo brasileiro. Nós estamos num momento onde a gente precisa se fortalecer cada vez mais para enfrentar esses desafios que a gente tratou aqui nesse debate de hoje. Tá certo. Joelzito, por favor, as suas considerações finais. No momento em que as telas do Brasil, todas as telas, né, refletir aquilo que nós temos mais de bonito, que é a nossa diversidade, né, a população vai ganhar autoestima e o país vai ganhar porque nós somos hoje a 9ª economia do mundo. Nós já fomos a 6ª. Isso significa que a gente precisa formar uma nova geração preparada para aceitar a diversidade do mundo, para serem grandes profissionais, para disputar, junto com o Brasil, o mercado mundial. Profissionais que, no futuro, ele tem que ter como mercado de trabalho para ele Salvador, Rio, São Paulo, Argentina, África do Sul, Mumbai, na Índia, sabe, além da Europa, além dos Estados Unidos. Então, nos preparar e nos abrirmos para a beleza da diversidade, o país vai ganhar, vocês vão ganhar e nós vamos ganhar. Então é isso. Tá certo. Obrigado a cada um de vocês pela participação no nosso programa. O TVE Debate fica por aqui. Hoje discutimos sobre o cinema negro no Brasil. Você também pode rever nossos programas no portal tve.ba.gov.br. Obrigado pela companhia. Aguardo você na próxima semana com mais um tema para discussão. Até lá.